Ele é professor, escritor, etimologista, membro da Academia Brasileira de Filologia, colunista, redator e apresentador de programa de rádio. Seus livros e contos foram publicados em vários países. Dionísio da Silva conta a sua história desde a sua educação religiosa até a sua reconhecida carreira na literatura brasileira. Eu acho que não haveria um lugar mais apropriado do que este para ter um depoimento de um escritor, porque você está entre livros, entre autores e livros, não é? O único vivo desses autores aí sou eu, por enquanto, não é? E nós somos herdeiros dessa bela cultura portuguesa. A própria língua em que vamos fazer essa entrevista, ela nos foi dada por Portugal. Mas ela já não é aquela, não é? Hoje o português do Brasil representa 87% dos que usam a língua portuguesa. O português é a terceira língua da internet, perde apenas para o inglês e o espanhol. E eu nasci neste contexto, em Santa Catarina, filho de um pai que era descendente de açorianos e de uma mãe neta de imigrantes italianos. Então as coisas neolatinas estavam neste meu mundo, lá dessa bacia semântica dos primeiros passos. Mas a cidade, não foi na cidade em que eu nasci que eu fui alfabetizado. Meu pai saiu de Siderópolis para Jacinto Machado, em Santa Catarina, e lá eu fui alfabetizado. Ao meu gosto de leitura veio depois do gosto de escrever. Eu sei que é paradoxal, mas a professora que me abraçava para me ensinar tinha um cheirinho bom, a dona Edith. Eu nunca vou esquecer o cheirinho bom da minha primeira professora. E quando eu, enfim, aprendi a ler, daí ela me levou para a biblioteca no segundo semestre do primeiro ano e eu descobri esse mundo maravilhoso dos livros, começando a ler lendas indígenas, fábulas do Esopo, textos bíblicos, episódios que me marcaram para sempre a vida, como o Dilúvio, a Torre de Babel. Havia uma mistura muito eclética de muitos assuntos e muitos estilos, desde o segundo semestre do meu primeiro ano. Eu tinha uns 9 para 10 anos e o pároco local me convidou para ser coroinha e me ensinou a ajudar a missa em latim. Eu morava na casa paroquial, porque a minha casa ficava a uns 2 quilômetros da casa paroquial, e ele queria dar uma disciplina aos meninos que moravam lá, que éramos 2. Então, ele impôs essa disciplina, e eu sempre digo que quando eu tinha 10 anos, minha mãe teve vocação para eu ser padre e me pôs num seminário. Eu fiquei lá por 7, 8 anos e toda a base intelectual que eu tive de estudos, de línguas, para depois fazer o curso superior e mesmo o mestrado e o doutorado que eu fiz na USP, esta base me veio daqueles anos no seminário e nesta casa paroquial. Foi um consenso, né? A minha mãe tinha vocação para eu ser padre, eu não, mas eu gostava muito de estudar e para o que eu gostava, o estudo do grego, do latim, das línguas vernáculas, tudo isso, da língua vernácula, tudo isso me levou para um caminho que eu já queria. Tanto que depois eu vou fazer letras, mestrado em letras, doutorado em letras, e eu procuro ser um intelectual assim que não seja pernóstico. Eu escrevo na Caras, que é uma revista profundíssima, não é? Devia ser financiada pelo CNPq.
Daí perguntam, por que você escreve na Caras? Porque a Caras tem 300, 400 mil exemplares por semana. A minha tese de mestrado, de doutorado foi lida por quem? Pela banca? 5 pessoas. Eu quero ter um saber que cada vez mais seja partilhado, usufruído por todos. E há um grande preconceito dos intelectuais contra as pessoas simples. Então a pessoa simples pega Caras na barbearia, onde ela não comprou, não teve que gastar, no cabeleireiro, onde trata dos calos, no salão de beleza, que tem esse nome lindo da língua portuguesa, salão de beleza, né? Às vezes a pessoa parece que está indo e não voltando quando sai de lá, mas de todo modo o nome é salão de beleza. Então, que bom que eu possa estar ali, que eles possam ler aquilo que eu descobri das palavras, e eu procuro ali fazer uma coluna que não tenha o tom de um livro acadêmico, que as pessoas gostem de ler aquilo ali, senão seria muito chato. Bom, eu sempre escrevia e não publicava. Eu quis ser escritor, eu acho que desde os 5, 6 anos. Achava muito bonito isso, intuía que era bonito. E mais tarde vi que eu conseguia dizer por escrito umas coisas que eu não conseguia dizer falando. Mas o meu conto de estreia, que foi uma tragédia, não é? Eu só publico em 1974. Eu ia fazer eu tinha 25 anos e eu fui preso, porque o conto foi considerado ofensivo aos militares. Nós então vivíamos numa ditadura militar. Eram 2 amigos conversando num bar e eles punham assim em revista O Mundo, porque era típico daquele período a juventude se preocupar com as grandes questões. Eu me lembro que eu fui colega de bar, de mesa, do Paulo Leminski, do Manuel Carlos Caram, dessas pessoas do Sul, que depois se tornaram assim referências na literatura, como é o caso do Paulo Leminski, casado com a poeta Alice Ruiz, cuja casa eu frequentei e nos encontrávamos nos bares. Se eu ficasse colega de bar do Paulo Leminski o resto dos meus dias, eu teria morrido de cirrose, né? Porque bebia demais. Era comum que nos bares a gente conversava, debatesse Aristóteles, Platão, Napoleão Bonaparte, Gengis Khan, Sartre, mas eram grandes nomes, grandes referências. Hoje, se você pegar certa juventude com aquela nossa idade e falar disso, você vai pensar que do que estamos falando. Então, se faziam essas conversas. Então, este conto tinha essa conversa. E os militares entenderam que se você fala mal do Napoleão, então você está criticando um general. E era ele. Vestia uma carapuça, né? Eu não saberia responder, não saberia dar a minha resposta, dar a mesma clareza da sua pergunta, porque foi tão objetiva, né? E o escritor vive numa espécie de pântano. Às vezes ele não quer mexer muito em umas coisas, outra vez mexe bastante. Eu sou de uma geração, pertenço a uma geração de famílias repressivas. Nossos pais acreditavam que nos reprimindo seriam melhores para nós. Às vezes faziam essa repressão muito docemente, como no caso do meu pai. Outras vezes de uma forma mais rude, como no caso da minha mãe, que tinha uma outra influência. Os italianos são mais de gritar e tal, e meu pai, português, mais de persuadir. Os padres alemães no seminário, mais severos, mais contidos, falando menos, impondo castigos, não é? Então, alguns livros, ou muitos livros, eram proibidos no seminário.
às vezes livros simples. Nós até brincávamos, por exemplo, A Carne, do Júlio Ribeiro, era um dos livros proibidos. Hoje, se recomendado no jardim da infância, nas escolas do Pequeno Polegar, vão achar aquilo uma chatice, um tédio. E daí perguntava, por que é proibido a carne? Ah, se passa num açougue, não se pode falar na carne. Ninguém dizia que a carne já tinha uma metáfora, era o pecado da carne. Então, talvez essa minha busca pelos assuntos proibidos seja inconsciente. Agora, no mestrado e no doutorado, não. Daí eu procurei conscientemente entender por que razão a censura é uma norma ao longo da civilização. A gente tem que perder a esperança que não vai ter censura um dia, sempre haverá. Ela está junto com a liberdade, é o limite. Agora mesmo não estão aí figuras que admirávamos tanto como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Roberto Carlos, que não admirávamos, mas tolerávamos sempre, né? O que ele, aliás, não faz conosco, né? Não nos tolera, pedindo censura às biografias, querendo manipular a história, pior do que fizeram fascistas e nazistas. Quer dizer, quem tem que contar a história do Roberto Carlos é ele, não o Paulo César de Araújo. Isso é um absurdo, né? Não existe isso nem em regimes nazifascistas, né? Que às vezes toleravam que um inimigo falasse deles, né? Eu soube em flashback. Fazia 2 anos que os 2 contos tinham sido filmados na televisão, né? Transpostos para a televisão. O Exposição de Motivos e o Senhora Diretora, do meu livro de estreia. E eu soube então que havia esse filme porque uns amigos meus que foram fazer mestrado na Unicamp sintonizavam a TV Cultura de São Paulo e viram esse filme. E daí me contaram a seguinte história, que chegou um sujeito com esses contos do meu livrinho, que é o Estudo sobre a Carne Humana, meu primeiro livro, levou na TV Cultura e disse, olha, esse é de um escritor, eu gostei muito, e ele se suicidou. Então só escreveu esse. Ninguém procurou também o direito autoral, porque o cara tinha se suicidado. E o Antunes Filho gostou muito dos contos e dirigiu esse especial, esse teleteatro. Trabalhou a Karen Rodrigues neste filme, neste especial de televisão. Anos depois eu soube, fui lá na TV Cultura e disse, olha, eu não me suicidei, não morri, o autor do livro sou eu, tenho mais esses outros livros. Fui muito bem recebido, me pagaram direitinho o direito autoral, tudo, não houve nenhum problema, porque havia realmente um mal-entendido. E eu não sei, o Antunes Filho não sabia mais dizer quem era a pessoa que tinha trazido o livro e do qual gostara tanto. Foi um estrangeiro que passou pelo Rio Grande do Sul, onde eu morava, e pegou esse livro porque saiu uma resenha do Jefferson Barros no jornal Correio do Povo, falando bem do livro. Mas antes, em 1977, eu ganhei o prêmio de melhor livro publicado no Brasil naquele ano, que foi o Prêmio Brasília de Literatura, e quem tinha ganhado no ano anterior tinha sido o Carlos Drummond de Andrade, e antes dele a Clarice Lispector. E depois o prêmio foi extinto. Mas eu estava proibido pelo Ministério da Justiça, porque eu fui condenado pelo primeiro conto, né? Depois, então, cumpri a pena em liberdade, me apresentando. Quando saiu o meu livro, Exposição de Motivos, eu cumpri a pena me apresentando na Justiça e era premiado pelo MEC. E o prêmio que o José Saramago esteve no júri foi 14 anos depois disso, 1992. Eu concorri ao Prêmio Casa das Américas. Quando eu vi o Saramago na banca, eu achei que era um caso perdido, porque eu achava ele excessivamente rigoroso com todos. E eu tinha acabado de resenhar um livro dele, do qual não gostara muito no Jornal do Brasil, que é o Jangada de Pedra. Continuo sem gostar muito daquele livro, mas gosto muito, demais do Saramago e dos outros livros que ele escreveu, sendo o que eu mais gosto desse autor,
um romance chamado Levantado do Chão, sobre o latifúndio português. Eu quero dizer a vocês, jovens, que a gente não pode desprezar o acaso na vida da gente, porque o acaso faz mudanças mais devastadoras do que aquelas que nós planejamos. É o acaso. Eu estava andando numa rua de Curitiba nos anos 70, 1972 ou 73, e numa livraria que eu frequentava muito, na vitrine estava O Caso Morel, de um sujeito chamado Rubem Fonseca, que poucos conheciam. Eu entrei, comprei o livro, li, e o meu professor mandou eu fazer um trabalho sobre Machado de Assis naquele semestre. Eu estava no 2º ano de letras. Eu falei, Machado de Assis já fiz muito no seminário, estudamos o Machado de Assis de cabo a rabo, todos os contos, todos os romances, todas as crônicas, porque eram os clássicos que nós estudávamos no seminário. Posso fazer desse escritor que eu acabei de ler? O professor foi generoso, bom, receptivo, ele disse, então faz sobre o Caso Morel. Eu fiz, ele gostou do trabalho e mandou para a editora Arte Nova, aqui no Rio, que publicava a obra do Rubem Fonseca. E o Álvaro Pacheco mandou esse trabalho para o Rubem. E o Rubem leu, gostou muito, e ele que não respondia a ninguém, não escrevia para ninguém, mandou uma cartinha para mim e disse, venha ao Rio. Só que eu levei a sério e vim ao Rio. E fui conversar. Eu estudei num seminário, 7, 8 anos, era tudo disciplinado. Me convidou para vir, eu acho bom o escritor, eu vou lá. Cheguei aqui, levei um susto, porque eu fui aqui na Avenida Getúlio Vargas, na Presidente Vargas, e o Rubem era diretor da Light. Fui recebido por um alto executivo, eu achava que era um cheio do Moro, de bonezinho, escrevendo o Caso Morel, né? E ficamos amigos desde então, eu acho uma pessoa muito interessante e li todos os livros dele. Sempre foi muito forte. Eu fiz programas de rádio aos 20 anos. Eu formava comunidades eclesiais de base e aos domingos eu fazia um programa numa rádio de Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. Eu tinha 19, 20 anos. Depois, então, eu escrevia nos jornais. Onde eu morei, sempre escrevi no jornal. Escrevi nos jornais de Juí, de Francisco Beltrão, de Curitiba, de Porto Alegre. Em São Paulo, eu escrevi no Estadão, no Jornal da Tarde, na revista Época. Aqui no Rio, escrevi 10 anos no Jornal do Brasil. Eu gosto do jornalismo e agora tenho esses 3 programas, né, na Rádio Bandeirantes. Eu gosto tenho programa, eu fiquei na TV, dirigi a TV Estácio até recentemente, e criei na companhia do Demerval Neto, na TV Estácio, que eu dirigia, mas criei ainda antes de dirigir isso, como professor, um programa de entrevistas, de palavras na TV Estácio para explicar. Uma pessoa ia na rua e perguntava, por exemplo, em época de eleições, de onde vem candidato, voto, qual é a origem de urna, qualquer coisa que acontecesse, que ocorria aos alunos, me perguntava e eu respondia. E mais recentemente um talk show. Eu entrevistei grandes personalidades na TV Estácio. Eu gosto muito da imprensa e eu tenho blog, depois que entrou para a internet, você viu, não é? Você sabe disso tudo. Eu escrevo na Caras há 20 anos, até tem um episódio muito divertido que eu escrevia na Caras há apenas 4 semanas e uma professora quase me abalroou no campus de concentração da universidade onde eu então lecionava e perguntou, Dionísio, você é um escritor, um doutor em letras, um professor, eu sabia que vinha chumbo grosso, porque quando começa a elogiar, depois vem uma porrada. Você escrevendo na Caras, hein, que vergonha. Eu falei, como é que você soube? Foi a única coisa que me ocorreu a perguntar para ela, porque eu fui tomado assim de espanto, né? Então só me veio isso assim, como é que você soube? É claro, ela comprava a revista e viu que eu estava ali, né? Eu escrevi muitos contos para Playboy, porque eu escrevi muitos contos eróticos. E as pessoas liam e gostavam dos 2 primeiros livros e me pediam contos.
E a Playboy foi muito bem dirigida. Eu não quero fazer crítica como é que ela está atualmente, mas nessa época se dava grande valor ao texto. Não era só a nudez artística, porque a revista foi sempre uma revista de bom gosto, sobre com a nudez feminina, mas de bom gosto. E fazia também muitos bons textos, né? E a história, a mecânica é mais ou menos a seguinte: você escreve um, depois eles gostam, pede outro, e eles pagavam muito bem, valia a pena escrever na Playboy. E além do mais, a Playboy foi dirigida por um ex-padre jesuíta certa vez, e ele entendia muito de coisas sutis da sexualidade e da relação do sexo para o homem em relação à mulher, que não tinha que apresentar a mulher inteiramente nua, tinha que apresentar a mulher com lingeries. Ele sabia as complexas sutilezas dos fetiches. As mulheres intuem, mas nós precisamos estudá-lo, né? Então, e a gente ia aprender, ele tendo uma formação jesuíta sólida. O atual Papa é jesuíta, né? Que é uma ordem que cuida muito da formação intelectual dos seus membros. Eu acho que ele mostrava uma face mais profunda de certas coisas que eram assim tratadas com certa banalidade. E então ele encontrou pessoas que também pensavam assim, não é? É uma coisa quase automática. Você não me reconheceria se você me visse numa reunião com agricultores, onde no meio deles eu fiquei 3 anos. Eu faço erros de concordância verbal, nominal, estou lá falando nós pega o peixe, nós fumo, porque eu acho que em Roma como os romanos e na Gália como os gauleses, se eu chegar numa reunião de agricultores que falam um português diferenciado e ficasse, se eu chegasse, né, não faço mais isso, fiz nos meus verdes anos, e ficasse falando como Jânio Quadros, né, com as ênclises e próclises, mesóclises dos pronomes toda certinha, eu seria um chato naquele grupo. Mas se não, eu bebia cachaça com eles, que para mim era um sacrifício horroroso, porque eu nunca bebi cachaça antes dos 16 anos, dos 17. Não bebi álcool, a não ser vinho, né? Mas o restinho da galheta do que sobrou de ajudar a missa, porque outro vinho não havia, não é? Eu me lembro que o Eloy e eu, esse menino que morava na casa paroquial, a gente economizava na hora de derramar o vinho no cálice do padre para sobrar um pouquinho depois da missa e a gente bebia um golinho. Eu tenho umas heresias. Eu não acho que falta verba para educação. Eu acho que há muitas. Só que ela é muito mal empregada. Se você olhar assim como é que é distribuída a verba da educação, não no Rio de Janeiro apenas, no Brasil inteiro, ela é muito mal distribuída. Por exemplo, certamente uma empreiteira não fará o prédio de uma biblioteca ou de uma escola por um preço que ela não quiser, não aceitar. Ela vai dar todo jeito de fazer aquele serviço bem remunerado. Eu não quero dizer que não seja necessário o prédio, ele é indispensável, mas ela vai pôr o preço naquele prédio. O professor que vai trabalhar ali vai ter que aceitar um salário, às vezes irrisório, umas condições de trabalho péssimas, e ele quase não pode fazer nada diante daquilo. Faz muitas décadas no Brasil que o salário dos professores vem baixando em termos absolutos. Na minha infância, a minha professora que me alfabetizou, normalista, não chegou à faculdade, ela tinha um respeito da comunidade, um reconhecimento, e ganhava tão bem que a pessoa que casou com ela deu o golpe do baú, né? Casar com a professora normalista, o rapaz dava o golpe do baú. Hoje ele adota para rimo de família, alguma coisa assim, para protegê-la, que ela é professora, pobrezinha. Mas então, resumindo, falta uma boa remuneração para o professor,
a progressão por mérito, porque hoje tanto faz, né? Às vezes o mérito é medido de uma forma inadequada. Eu não sei se precisa ter doutorado para lecionar, para ser um alfabetizador. Isso aí é um absurdo exigir isso. Mas ele só vai progredir na carreira se ele tiver mestrado, tiver doutorado. E eu conheci excelentes professores do ensino médio que não tinham mestrado nem doutorado. E péssimos professores que tinham doutorado e mestrado. Essas coisas, elas são relativas e o Brasil absolutizou em vários níveis essas coisas. Então ele não remunerou bem, não remunerou por mérito e não deu ascensão por mérito. E o ensino passa pela figura referencial solar, a referência solar do ensino é o professor. Com um bom professor, até a falta de livros é complementada. Se ele for um bom professor, eu estou dizendo a falta complementada, suprida, porque o livro é outra. Uma boa escola se faz assim, ó, um bom professor, uma boa biblioteca e alunos interessados. Este é o segredo do bom ensino. A minha primeira atividade docente como professor foi ser catequista. Tinha que catequizar as pessoas, né? E com isso eu fazia também a alfabetização de adultos. Depois, então, eu fui lecionar no ensino primário, no ensino médio. Eu passei todos os degraus na escola normal. Na escola normal era tão bom lecionar, tinha moças tão bonitas ali, era um colírio todo dia da aula ali. E para mim, que tinha ficado privado da presença feminina 8 anos no seminário, de repente, só tinha professoras, poucos professores, muitas professoras, muitas meninas e alunas. Assim, era uma coisa boa. Eu estou falando sério, uma coisa assim favorável. Eu tenho 7 irmãs, mas no seminário não havia mulher nenhuma, era só a cozinheira, que era uma ostrogoda, tamanho de uma baleia. Quando ela chegava no seminário, nós íamos espiar, porque para nós tinha entrado a Miss Brasil, era a única que havia ali. Então essa presença feminina me fez bem nesse sentido bonito de a mulher ser a melhor parte da natureza humana, porque a mulher vê umas coisas que você não vê, sente umas coisas que você não sente. O mundo feminino tem um fascínio para mim. E o masculino eu já conhecia que chega, até exageradamente, não é? Eu sou catarinense e meu primeiro emprego de professor já foi no Paraná. Eu fui professor universitário no Rio Grande do Sul, onde eu morei 10 anos, 11 anos. E daí eu passei num concurso para professor de uma universidade federal em São Paulo, que era a única federal até então, a Universidade Federal de São Carlos. Lá eu morei 22 anos e eu tive que ter uma grande resistência ética para não sucumbir aos apelos dos meus colegas que passaram no concurso também e se recusavam a morar em São Carlos. E não lhes acontecia nada. E eles diziam, tá vendo, Dionísio, você mora em São Carlos e eu moro em São Paulo, por que você não mora em São Paulo? Eu dizia, porque no contrato de trabalho está escrito que você deve ter o seu domicílio na universidade, no município onde está a universidade para a qual você passou no concurso público. E eu fiquei lá, 22 anos. Quando eu me aposentei por tempo de serviço, no ano de 2003, aos 55 anos, mas trabalhava desde os 17, eu estava dando uma entrevista para o Ednei Silvestre na TV Globo, quando o doutor João Shoa Cavalcante Neto estava assistindo essa entrevista na casa dele e ouviu eu dizer uma frase. E com essa frase me chamou para conversar. Eu vim conversar com ele e nunca mais voltei, faz 10 anos. Você sabe dizer que frase é essa? Claro, ele perguntou, o Ednei perguntou para mim por que tanta gente não gosta de estudar português, acha português uma disciplina difícil, se é a nossa língua. O Ednei é um bom escritor, aliás, né? O Ednei Silvestre é um bom escritor, um bom jornalista. Eu respondi, eu acho, Ednei, que é porque não se ensina os saberes da língua portuguesa com os sabores que ela tem. Ficam lá ensinando regras, a pessoa tem que decorar regras de acentuação, disso e daquilo, se uma oração é subordinada, se é patroa, sei lá, se é principal, se é coordenado, tem que
dar à língua portuguesa os saberes com sabores, porque o saber tem sabor. Tanto que uma pessoa, a gente diz uma pessoa cuja companhia não gostamos, né, é que é uma pessoa insossa. Quer dizer, ela não tem sabor, não tem sal. E quando a gente quer dizer que uma palavra está bem temperada, a gente usa uma expressão latina, granus salis, um grão de sal. Meu pai tinha 10 irmãos e o mais novo se suicidou, já casado e pai de filhos. O suicídio foi assim, deixou a família toda estarrecida. E quando eu tinha 14, 15 anos, 2 irmãos meus morreram afogados no mesmo dia. Então eu tenho com a morte uma relação muito cautelosa. Mas o suicídio mexeu mais comigo do que a morte dos meus irmãos, porque eu peguei isso numa idade mais madura, mais capaz de entender. A morte dos meus irmãos só me deixou muito triste, não deu nem de pensar nada, só senti. O suicídio do meu tio não, me fez eu pensar profundamente, por que aquele homem tão bom, tão doce, tão querido para os sobrinhos um dia se suicida? E daí, pesquisando os suicídios, já morando no Rio, eu me fixei no do Stefan Zweig por ter lido a biografia que dele fez o Alberto Dines, chamado Morte no Paraíso. E o Stefan Zweig, o suicídio dele mexe com todo mundo, porque ele considera o Brasil o país do futuro e vem morar aqui. Abandona a mulher dele, se descasa, casa com uma outra mais jovem do que ele, quase 30 anos, e vem morar em Petrópolis. Vem morar no Rio, mas dela sofre de asma e ele vai morar em Petrópolis porque lá é melhor para ela se tratar. E lá em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, ele já descrente, desesperado de os aliados ganharem a Segunda Guerra Mundial, essa é a história, ele se mata. E eu, ao ler a biografia e outras biografias também, outros estudos, descobri que a autópsia foi proibida, tanto dele, Stefan Zweig, quanto da Charlotte, foi proibida a autópsia. Que 3 dias antes ele cedeu todo o copyright de todas as obras dele para um editor, 3 dias antes. Tinha várias coisas que eu achava que deviam ser aprofundadas. Daí eu comecei a pesquisar em outras fontes e descobri um psicanalista judeu mineiro, o Jacob Goldberg, e uma professora de Stanford University, a Marília Librand Rocha, e um outro intelectual chamado Silvio Seidenberg, que leciona na Universidade de Londres, várias figuras assim pelo mundo, um outro legista aqui do Rio, que asseguravam que pairavam sérias dúvidas sobre o suicídio dessas 2 pessoas. Como eu não tenho compromisso como romancista em provar nada, eu fiz um romance trabalhando com a hipótese de que eles não tinham sido suicidados, não se suicidaram, mas tinham sido suicidados, quer dizer, mais ou menos como faz o japonês com o seppuku, você recebe a pena de se suicidar. O Hitler também deu essa pena ao general Rommel. Se ele não se suicidasse, ele seria executado. Então, eu trabalhei com essas hipóteses. Eu tinha um tema muito difícil para escrever esse romance, porque eu começava um romance que todo mundo já sabia o final. Os 2 vão morrer, então pelo menos que eu inovasse no modo de tratar isso. E ele já teve 3 reedições há 1 ano que ele saiu, né? Está com 3 reedições no Brasil, sai na Itália agora este novembro, com tradução do Giovanni Ricciardi, o mesmo que traduziu Avante Soldados para Trás, meu romance anterior, o tal que o Saramago premiou quer dizer, ele presidiu a comissão que premiou. Então foi isso que me levou a esse tema do suicídio.